Ei, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse livrinho aqui, A Bibliotecária de Auschwitz, que eu acabei de ler e que me impactou bastante. A Bibliotecária de Auschwitz é a história da Dita, uma menina que é judia e que acaba, assim como outros judeus, vários deles na história durante a Segunda Guerra Mundial, sendo levada para o campo de concentração de Auschwitz. Ela é colocada em um campo um pouco diferente dos outros campos. É um campo conhecido como campo familiar. Esse campo familiar é criado pelos alemães para criar a falsa ilusão de que os judeus não estavam sendo tão maltratados assim. Então ele serviria meio que como propaganda para os alemães, para que eles pudessem mostrar que, olha, a gente não é tão cruel, olha que existe um campo aqui onde as famílias vivem. E na realidade a gente sabe que a história não é bem assim. Mas havia a necessidade de marketing, né? E para que isso acontecesse, esse campo foi criado. Nesse campo, a mãe da Dita, né, uma mulher que muitas vezes a própria filha não sabe, né? Acha que ela é uma mulher que está tentando passar meio que despercebido pela realidade que ela está vivendo, mas na realidade a mãe da Dita ela conversa com um dos responsáveis por esse campo familiar e acaba interferindo para que a Dita comece a trabalhar como bibliotecária no campo familiar. A Dita é uma menina que gosta muito de livros e a gente percebe logo essa paixão e até se identifica muito com essa paixão dela logo nas primeiras páginas, porque ela parece muito com a gente, falando sobre os livros, sobre o carinho que ela tem por eles, e o tanto que ela gosta, e o tanto que os livros são importantes na vida dela. E a Dita começa a cuidar de uma pequena biblioteca de livros que acabam indo parar lá no campo de concentração, trazido por outros judeus, né, presos e de forma clandestina. Esses livros acabam indo parar lá no campus familiar e, consequentemente, na biblioteca onde a Dita acaba ficando responsável por cuidar desses livros. Os livros são muito interessantes do ponto de vista do conhecimento, porque, primeiro, são todos livros reais, livros que existem. Então, você pega ali uma menção de um livro, se você procurar por ele, se você quiser ler sobre esse livro, você vai encontrar o livro para você ler. Um dos livros, inclusive, eu fiquei muito interessada, que é sobre um soldado e faz uma crítica à Primeira Guerra Mundial, e que é um livro que acabou entrando para minha lista de livros que eu desejo ler no futuro próximo. Para variar, né? Mas eu adoro livro que indica livro, porque é uma oportunidade de a gente conhecer, às vezes, algumas coisas que a gente não está familiarizado. Nesse livro, a gente acompanha algumas coisas muito diferentes, porque apesar dele ser um livro baseado em fatos reais, ele tem personagens, tem uma trama que vai sendo costurada, que na realidade é uma ficção. Então você tem dois pontos, né? A história da Dita, que é baseada em fatos reais, e você tem a história de muitos outros judeus, que alguns conhecidos, outros nem tanto, que vão sendo costuradas à trama da Dita para poder dar uma liga nessa história, que também são histórias reais, mas que não dentro do contexto em que a história é contada. Eu fiquei muito impactada pela história. Eu precisei de mais de uma semana para conseguir acabar o livro, porque a história é muito difícil de ler. Muita coisa que você vai lendo, né, das crueldades, das coisas que os judeus tiveram que sofrer, que tiveram que passar, é muito difícil da gente acreditar que as pessoas sejam capazes de fazer essas coisas, mas também a gente sabe da importância de você ler esse tipo de livro, eu pelo menos imagino e eu creio nessa importância, para que essas coisas elas não se repitam, para que a gente não volte a cometer essas atrocidades, para que a gente fique mais consciente das coisas que estão acontecendo à nossa volta. O livro ele acompanha o momento da Dita chegando, né, a Auschwitz-Birkenau, até o momento em que a vitória dos aliados, e então a Dita ela é mandada para fora de Auschwitz e aí consequentemente vai passar por outros lugares até o momento da sua libertação. Eu gostei muito de outros aspectos da história que eu não me esperava encontrar, como por exemplo, esse mês é o mês do orgulho LGBT, que e mais, e a gente tem aqui dentro um personagem que ele é gay e que não é algo muito comum de você encontrar nesse tipo de história. Porque os judeus eles são bem ortodoxos, eles são bem conservadores, é uma cultura bem conservadora. Então é muito difícil você encontrar um personagem e que teoricamente é o herói da história, né? Que
esteja nessa condição de ser gay. Então, e isso para ele é muito sofrível, ele sofre muito com isso, ele sente como se ele estivesse enganando o próprio povo e todas as coisas na que ele acredita parece que vai contra isso. Mas também é muito bonito, porque uma vez que a Dita, que é a bibliotecária, descobre isso, ela fica muito chocada, ela fica muito escandalizada, ela fica muito horrorizada. Mas aí, ao trocar ideia com uma outra personagem da história, a personagem coloca ela, leva ela à reflexão e a pensar que, e aí, ele deixou de ser tudo o que ele era e tudo o que ele representa por causa da escolha dele? E aí a Dita cai em si e percebe que não, que aquilo não faz dele uma pessoa diferente, ele não deixa de ser tão heróico quanto ele é. Livro forte, livro bem difícil de ler. Eu acho que se você está procurando uma leitura suave, esse não é o caso. Mas se você estiver procurando uma leitura para te envolver, para te ensinar, para aprendizado, essa aqui é a sua história. Eu super recomendo. Espero que vocês tenham a oportunidade de pegar o livro e ler. Eu vou fazer um post aqui no nosso Instagram com algumas frases, alguns cotes que eu separei do livro, porque eu achei que vale super a pena compartilhar com vocês. Ele foi o livro do meu desafio desse mês, né? Ele entrou como livro do desafio do Dia do Leitor, que é dia 24, mas também é um livro com representatividade. Então, essa é a minha dica do mês. Espero que vocês possam ler. Beijos, tchau, tchau, até a próxima!